mais habilidoso do Brasil. Olá, como vai? Mais um programa América Latina em Foco, o segundo programa. Hoje iremos tratar da Cuba, falaremos um pouco sobre como é as eleições na Cuba, como foi as eleições que aconteceu agora nos últimos dias, e também trataremos um pouco da cultura, alguma curiosidade cultural sobre essa bela ilha que é Cuba. Está aqui conosco o professor Alberto, doutor em História e professor da Unigama, do LP, participa do LPP lá, que é um grupo de políticas públicas da UERJ, né, e do PRODETE-PS. Alberto, fale mais um pouco sobre você rapidamente. Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, gente. Oi, Luiz. Mais uma vez, é uma felicidade estar aqui contigo nesse programa que cada dia mais é belíssimo e com muita cultura, muito debate para a sociedade brasileira. Eu trabalho, dou aula na Unigama, no Centro Universitário Gama e Souza, no Rio de Janeiro, e trabalho também na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou técnico universitário, militante do movimento social e também participo, né? Sou membro do Comitê de Solidariedade a Cuba e da Associação Cultural José Martí, aqui do Rio de Janeiro, certo? Então, a gente tem esse trabalho coletivo aqui na nossa cidade, no nosso estado. Então, gente, vocês estão vendo aí, o Alberto é bem gabaritado, professor de História, doutor, conhece, já esteve na Cuba, né, um estudioso do assunto. E agora, a partir de agora, estamos ao vivo também na TVT, Barão de Tararé, Sindicato Mova-se, Democracia Participativa. Inscreva-se aí nos canais parceiros, né? Aqui também está conosco o professor Jair, também, o doutor sociólogo. Boa tarde, salve a TV HBR, parabéns pela iniciativa. Inscreva-se, conheça também o canal do Jair. E sem mais delongas, vou passar aqui para o professor Alberto falar um pouco de como é as eleições na Cuba, como procede, algumas legislações, e como aconteceu as últimas eleições e quem foram os vitoriosos. Alberto, contigo. É muito importante para nós, é muito importante também para a juventude brasileira, principalmente porque nós, no Brasil, temos as universidades públicas e particulares que fazem os seus vestibulares anuais. E esse tema da América Latina é um tema recorrente nas provas de vestibular. Então, tanto nas áreas de história como na área de sociologia ou mesmo a filosofia. Também é um tema de geopolítica. As eleições em Cuba, elas ocorrem num contexto muito importante, tanto um contexto atual como resultado de um processo histórico também da própria ilha. É curioso que muita gente fala que Cuba não tem democracia, não existe eleição, o sistema em Cuba é muito fechado, porque a gente tem um parâmetro muito torto, né, de ver as coisas a partir de uma determinada lógica autoritária, de uma lógica capitalista, de uma lógica em que há um domínio muito grande do poder econômico. Na verdade, as eleições em Cuba, como em outros países também da América Latina, da América Central, especificamente, da Europa, da Ásia e da África, que pouco se fala, são eleições diferenciadas. Cada país encontra o seu caminho e a gente não pode dizer que esse caminho é um caminho ruim. A gente tem que procurar entender as coisas a partir do seu povo, do próprio povo, da própria realidade de cada país. Então vejamos
como é o processo eleitoral em Cuba. Cuba foi vitoriosa em sua revolução em 1959, quando o que se chamavam os barbudos, né, os revolucionários que vieram de Sierra Maestra, ingressaram em Havana e declararam, então, o triunfo da Revolução sobre um regime, sim, fascista e autoritário, do Fulgêncio Batista. E desde aquele momento, a Revolução ela colocou em prática um novo modelo de sociedade e um novo modelo de participação política, baseado na Assembleia Nacional do Poder Popular. Então, o poder popular, ou seja, o poder do povo, é aquele que está à frente das decisões na ilha. No que a gente hoje imagina aqui no Brasil ou em outros países, que existe um comando de cima, e esse comando de cima é o que manda em todas as esferas de baixo, lá o processo é invertido. O comando é de baixo, que manda nas esferas de cima, como a nossa mente pode trabalhar. Há um elemento interessante no processo eleitoral cubano, que muita gente no Brasil, inclusive, fala que deveria ser aqui, que é a proibição da propaganda eleitoral. Não é permitido que as pessoas coloquem cartazes com suas fotos, né? Que façam tipos de propaganda O professor Alberto travou um pouco, quero por enquanto que ele está destravando aí, agradecer a todos vocês que estão pela TVT, pela Democracia Participativa, Sindicato Moço, Barão de Tararé, curtam, comente, inscreva-se, mande sua pergunta para cá, tvhbr.com.br. Alberto, você está travando um pouco, dá uma parada aí enquanto você está voltando, eu estou lendo aqui as pessoas, agradecer ao professor Pedro Arturo, né, que está dizendo muito interessante essa contextualização, né, e quanto mais comentário, mais o canal, a live será vista por mais gente, porque modifica os algoritmos. O Alberto está falando aqui sobre, contextualizando um pouco sobre as eleições cubanas, né? E a gente vai falar um pouco de como foi e como aconteceu nas últimas eleições. O Alberto vai falar durante mais alguns minutos falando sobre isso, e depois a gente, na segunda parte do programa, a gente vai mostrar um pouco da parte cultural que ele trouxe para o programa de hoje. Continua, Alberto, por gentileza. Obrigado. Onde eu parei, Luiz? Você parou quando estava falando que não era permitido cartaz com fotos. Ah, tá. Exato. Então, assim, é possível a gente compreender que as eleições cubanas, elas não são permeadas pelo poder econômico. Elas não são permeadas por uma propaganda alusiva ao que não é verdade. Então, como é que se organiza o processo eleitoral em Cuba? Primeiro, Cuba é uma ilha em que ela tem 65 províncias e 168 municípios. Então, há nessa estrutura uma organização política, uma estrutura política geográfica. Há a Assembleia Nacional do Poder Popular, existem as assembleias provinciais e as assembleias municipais. Abaixo também, abaixo uma forma de expressão, né? Na raiz da sociedade, existem também as esferas participativas. Existe a União Nacional de Juventude, existe a União de Mulheres, existe a Organização dos Camponeses, certo? Então, existem várias organizações populares que fazem parte de todo esse processo de organização política e de participação política em Cuba. Pois bem, uma primeira coisa importante é que para a pessoa ser candidata nas eleições, ela não faz nenhum conchavo com um partido político. As pessoas devem ser propostas pela comunidade. Ou seja, se eu quiser ser candidato,
eu preciso ter pessoas que me proponham como candidato, senão eu não posso ser candidato. Então, a eleição ela já começa no seio da população, ela já começa organizada por baixo, pelo povo. A partir daí, você tem as candidaturas são divulgadas, não há uma propaganda ostensiva como existe aqui, há uma lista com os candidatos em cada província, em cada município, e a partir dessa lista, a população registrada no colégio eleitoral, ela é chamada a votar. O voto facultativo, o voto é direto e secreto. Para se eleger, cada candidato ou candidata que foi indicada para a eleição precisa ter mais de 50% dos votos. Se houver mais de um candidato, né, e nenhum alcançar 50%, vai ter um novo turno para que haja uma nova eleição e se alcance mais de 50% dos votos. Então, se vocês já tiverem aí fazendo uma comparação sobre quantidade de votos que cada pessoa se elegeu, já pode ir pensando se esse modelo realmente não é democrático, certo? E aí a gente poderia pensar, então, o que é a democracia? Porque, na verdade, o sistema eleitoral em Cuba coloca em discussão, coloca em debate exatamente a democracia. O que é a democracia no mundo, o que é a democracia na América Latina e como se faz a democracia em um determinado país para benefício da população. A atual eleição em Cuba, ela ocorreu, inclusive, em um momento muito crítico para a ilha, em um momento de crise na ilha. Por quê? Porque há um avanço das forças conservadoras no mundo e há uma crise do capital. E essas forças conservadoras tentam impor, né, estão impondo a partir dos Estados Unidos o bloqueio, né, econômico sobre Cuba e estão impedindo que Cuba tenha a sua autonomia, a sua soberania como país. E quando isto acontece, gera também no interior do país uma crise, que Cuba não nega essa crise, mas ela não é criada a partir de dentro, ela é criada a partir de fora, para tentar impedir que o próprio país, que Cuba, possa desenvolver o seu próprio trabalho, a partir da sua própria realidade. E vejam o que acontece. O que acontece é que o resultado da eleição apresentou 76% de participação da população. 470 deputados e deputadas foram eleitos nesse pleito. E olha o que é interessante, 54% das pessoas são mulheres. A maioria eleita para governar Cuba, para administrar o regime cubano, a partir dos seus instrumentos parlamentares, que são as assembleias municipais, provinciais e a Assembleia Nacional do Poder Popular, são mulheres. Então, esse é um dado muito importante, porque demonstra a solidez do regime cubano e a fidelidade desse regime atual à Revolução Cubana, aos princípios que nortearam a tomada do poder em 1959. Princípios que visavam um aumento da participação da população nas decisões, que visavam a uma melhora das condições de vida da população, a uma melhora na educação da população. E aí que a gente entra no segundo tema, né, do debate desse programa, que Alberto, é a licença. aliança entre a educação, a cultura e a democracia. Não pode Al- ser
não se pode exercer a democracia em um país que não tem educação e não tem cultura. Roberto, a gente entra já no Pai da Cultura, né? Já que não tivemos pergunta até agora, a gente pode perguntar. Eu queria fazer uma pergunta. Como só tem um partido, né? Isso na Cuba, e esses que estão fora protestando, eu vi algumas notícias que teve protestos. Tiveram protestos, esses são presos, podem protestar? Que tipo de protesto eles podem fazer ou não na Cuba? Ou qualquer protesto é calado, eles são presos, seja ele na internet, são perseguidos, são presos, ou no meio da rua também eles são presos? É isso que eu queria que você me dissesse, em um minutinho, rapidamente aí. Olha, Luiz, só você falar que tem protesto já demonstra que não é um regime autoritário, né? Se existe protesto é porque as pessoas têm liberdade de protestar. O que em todo o país ocorre é que os protestos eles não podem impedir a sociedade de realizar o que ela precisa realizar. Não pode impedir a sociedade de fazer o que tem que ser feito. Então, são presos, obviamente, aqueles que fazem protestos, como infelizmente ocorrem, né, com violência, certo? Com, Então, aqueles que ficam com cartaz em frente com à fila agressividade. contra a sua Isso sempre ocorreu. continua correndo. Continua ocorrendo, sem problema. Faz Aham. parte da democracia. Certo. E quem foi votação para quê que eu não entendi, eu não ouvi bem? Foi para presidente, para senadores, para deputados? Não, Esse, foi para a Assembleia Nacional do Poder Popular. como se fosse nossa Assembleia Legislativa Nacional? Isso. É o Parlamento cubano. Foram Entendeu? quantos eleitos? 470 deputados e deputadas. 470 deputados, dos quais tem quantas mulheres mesmo, você disse? 54%. 54. O Isso. nosso chega aos 30% da cota ou não chegamos? Não chegamos a isso. É. E você tem noção de quantas mulheres foram candidatas? Quantos em Olha, relação à porcentagem masculina? as candidaturas femininas alcançaram também um percentual próximo de 60%. 60%, né? Existe alguma lei dizendo o mínimo de mulher lá para ser Não, candidato? não, Não tem. O que não levaria há. sociologicamente a isso? O maior interesse feminino de participação lá e aqui não? Será que é questão de interesse ou da relação social de poder de o homem não deixar a mulher ser candidata aqui no Brasil? No caso de Cuba, é da própria estrutura da sociedade. Né? A estrutura da sociedade cubana ela permite que as pessoas participem, independente da sua condição social, da sua raça, do gênero, certo? Como, infelizmente, é a nossa sociedade brasileira. Há uma estrutura arcaica, patriarcal, racista no Brasil, e que ela, por si mesma, ela é impeditiva, né, da participação de negros, de indígenas, de mulheres, de trans, dentro do processo político democrático. Né? O que o Silvio Almeida, inclusive, no livro, deu o nome de racismo estrutural. Né? Isso pode ser levado para todas as esferas, né, das categorias da sociedade brasileira. Beleza, Alberto. Então vamos para a segunda parte. Você me diga aí qual é a foto que você deseja que eu coloque para a gente começar a parte cultural. A gente está tratando do tema, Pode né? escolher aí você que a gente vai falando. Cuba, Enquanto você vai. questões de 2023, e agora vamos falar a parte cultural da Cuba. Vamos falar sobre a foto da cultura da dança, né? Do movimento Raízes, né? Eu vou botar um pequeno Dança, vídeo, pintura. depois eu boto a foto. O vídeo foi que eu fiz lá quando a Uhum. gente esteve Depois lá. você coloca. Uhum. Depois você Oi, coloca a Gi. foto daquela cachorrinha, Luiz, que é importante. Então deixa eu começar pela cachorrinha, depois você começa, a gente vai para a raiz, para o movimento cultural. Isso. Então, Coloca pode lá. falando aí que eu vou Inclusive falar da porque, cachorrinha. é, inclusive porque o cachorro é representação também dos animais, né, que a gente tem e da infinita beleza que é essa humanidade. Então, quem não tolera, quem não gosta de animais, há algo errado nessa situação. E Cuba, ela protege os animais de uma forma interessantíssima, que a gente vê nas ruas, né, da cidade, os cachorros e outros animais, eles colocam, né,
Algumas cidades aqui no Brasil começaram a adotar também, mas muito poucas. Essa é a Pelusa, certo? O crachá, né? Ele diz ali, me chamo Pelusa, certo? Aí ela fala que ali mais abaixo, ela fala que ela é da Praça das Armas, né? Onde a gente tirou essa fotografia. Ela diz que está esterilizada e o interessantíssimo é a frase final, que é muito de muita sensibilidade. Fala, não me maltrate. Né? Então, é algo belíssimo, é algo de você perceber o quão, né, o quão é uma sociedade organizada, uma sociedade educada, né? Uma E tu sociedade viu que... outros cachorros também com essa plaquinha ou foi somente esse, Alberto? Não, tem vários outros. Vários outros. Eu coloquei esse como um exemplo. Todos os que estavam lá nas ruas, nós vimos com essa plaquinha. Todos eles. Uhum. Entendeu? Então, Então vamos lá. isso é muito interessante. E isso faz parte da cultura do povo, né? Essa Você vai é começar uma aqui nos parte muito raízes, né? importante. Como o nosso querido companheiro Pedro está aí falando ali, o sistema eleitoral em Cuba é original, né? É uma sociedade original. O Esse é o professor. Corimacau, né? Nós temos também, Alberto, a participação da uma Lucera Martínez Kassab, né? Buenas tardes, saludos desde Colômbia, seja bem-vindo. O próximo tema que saudações, estamos a Lucero. tocar será sobre a Colômbia, né? Iremos conversar aqui com os professores, nosso amigo que está tentando nos ajudar. E, então, vai lá, Alberto, contigo. Esse é o Corimacau. O Corimacau é um grupo belíssimo, né? Urbano, Alberto voltou a travar, ele estava falando Carimacau, que que é o grupo que eu falei, Raízes, né? ele Na foi cidade de Giron. criado por Alberto, volta aos. Você estava falando o nome da arte aí, que é o Carimacau, e voltou a travar. Aí você falar que da cidade, se eu não me engano, de Giron. ele é isso. Ele é a sede na província de Matanzas, em Cuba, e a maior apresentação deles é na dança. Né? A dança é, de fato, um elemento que eles dominam de uma forma mais. Eles têm um espaço de poesia, certo? De música. Então, como a gente chama aqui, como seria um centro cultural. Né? Mas o Corimacau, ele é um grupo, né, que nasce para dança. Né? Então, Alberto, deixa eu botar aqui. Não. Já que você estava falando em Cuba, da dança, eu estava tentando, eu acho que tem que interromper esse para colocar o outro. Para colocar durante o culto a dança, né? Do vídeo. E está até aberto aqui, eu acho que é compartilhar tela, eu acho que vai ser compartilhar tela. Não, eu fiz separar minha tela, mas vamos lá. E o Corimacau é fantástico, né? Porque ele também ele é um espetáculo. Vamos ver se vai aparecer aí, Alberto, agora. Ele tem... a gente assistir. Vocês conseguem nos ouvir aí? Mas vai ficar preto, não vai dar certo essa forma, não. Antes de que el mundo fuera mundo, yo fui creada todas las cosas. Vai à frente, Alberto, vou tentar de outra forma, tá dando erro. Eu ouvi, mas o vídeo não apareceu. E aí eu ia falar que o Corimacau, interessante que o espetáculo do Corimacau, ele também se reporta muito a espetáculos circenses. Né? Então ele trabalha a dança, certo? Mas ele trabalha a dança articulada com outros aspectos culturais, como a gente poderia ver movimentos de capoeira, movimentos, né, de malabarismo, de circo. Então, é um grupo muito interessante e muito valorizado em Cuba. Né? Também temos a pintura em Cuba, certo? Que também
tem um valor fantástico para a ilha. Por quê? Porque Cuba ela valoriza a cultura a partir também dos seus princípios filosóficos, principalmente a partir de José Martí. Né? José Martí é a grande, né, um dos grandes revolucionários do século XIX, que deixou como legado, né? Deixou como legado grandes ensinamentos e práticas sobre a revolução e sobre a cultura. E é dele essa inspiração cultural em que ele dizia que não é possível desenvolver uma sociedade sem cultura, do que Fidel reproduziu naquela frase, dizendo que uma revolução é filha das ideias e da cultura. Né? Conseguiu, Luiz? Não. Vai à frente, tem algumas fotos. Ah, tá. Mostra aí aquela da pintura, que é uma foto belíssima. A gente... Né? tá aqui as fotos agora. Pronto, para a gente não perder tempo, eu estou tentando abrir de outra forma. A da pintura, isso, né? Com as crianças. Essa pintura belíssima, né? Que se reporta, né? a população cubana, né? Que é uma população eminentemente negra também, que é uma população que vem, né, de uma condição colonialista, espanhola, certo? Então, é uma pintura que remete, né, à história cubana de uma forma muito expressiva, né? Tem uma outra também que eu te mandei, a música, exato. É interessante essa outra foto que você colocou com as crianças, que é um elemento que essa aí, ó, que é um elemento que dá para a gente novamente nos reportar a questão da democracia e das eleições. Né? As eleições cubanas, as urnas, elas são guardadas por crianças, certo? Então, é um elemento muito interessante, né, que não é algo assim menor, muito ao contrário, é um elemento pedagógico para Cuba, é um elemento fundamental da revolução, ou seja, educar as crianças para o processo democrático e educar fundamentalmente os adultos para não fraudar as eleições, certo? Então, para que dê exemplo às crianças de honestidade, de fidelidade, entende? Então, as crianças são muito respeitadas. Isso é um valor... A gente vai chegando aos minutos finais, eu vou botar aqui o vídeo, né, para deixar passar uns 30 segundos, você pode ir comentando o vídeo, do que você lembra, que viu dessa apresentação lá, né, que é justamente no grupo Camaco, como é, Camaquiron? Né, Curimacau. Curimacau, em Giron, né? Giron, na província de Matanzas. Educação e cultura, participação política trilham um mesmo caminho, exatamente. Isso mesmo, companheiro. A arte do amor, né, do respeito ao próximo, da solidariedade. Exatamente. Deixa eu tacar o play aqui, Alberto. Para você. Pode falar, Alberto, você está falando que eles apresentam parte de candomblé, né, também Isso. Esse vídeo, gente, está disponível na TV HDL, no YouTube. De forma completa, 50 e poucos minutos de espetáculo. É um vídeo que demonstra a alegria, né? A arte de um povo, que remonta às suas origens, às suas raízes. Vou tentar acelerar todo o momento aqui. E vejam que ele valoriza muito o movimento, né? O movimento do corpo. Quando você movimenta o corpo, né? Você tem uma sensação maior de liberdade, né? Então, mexer o corpo, mexer com a alma, né? Mexer com a alma é ser livre.
né? Então, na verdade, a essência, né, a beleza, né, do Corimacal é isso, né? É demonstrar que toda essa cultura é a cultura da liberdade, né? Então, é belíssimo. Tá sem som, Luiz. Tá sem som, né? Tá sem som, Luiz. Suas considerações finais, você fale um pouco também da próxima música que nós iremos ouvir, o que ela representa para a Cuba e para os cubanos. Coloca aí Não, aí você faz suas considerações finais, a gente agradece a todos e termina com o vídeo. Tá bom. Pessoal, olha, quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo, agradecer mais uma vez ao Luiz, dizer que estou à disposição sempre para a gente conversar, para a gente dialogar sobre as questões da América Latina, em particular da questão cubana. É muito importante que a gente desfaça os preconceitos e que a gente desfaça as notícias mentirosas que vêm dos países que são países amigos, certo? Principalmente de Cuba, né? Então, é importante que a gente divulgue o que realmente acontece naquela ilha, o que realmente acontece na sociedade cubana e que, fundamentalmente, haja um respeito internacional pelo povo cubano, que haja um respeito pela soberania, pela forma como eles querem viver. Então, creio que isso, obrigado, Pedro. Creio que assim, o que a gente precisa compreender é que as sociedades encontram o seu próprio caminho. E é o caminho que o povo escolhe e que o povo junto consegue crescer e consegue se desenvolver. Então, nesse sentido, é que a gente faz a defesa da sociedade cubana como uma sociedade que ela tem a sua própria soberania e que ela quer viver como um povo feliz, como um povo livre. E os Estados Unidos precisam urgentemente quebrar o bloqueio que eles impuseram à ilha. Isso é fundamental para que Cuba mantenha-se viva e para que Cuba consiga se desenvolver cada vez mais. Ela foi um país que, durante a pandemia, ajudou o mundo inteiro, mandou médicos e vacinas para o mundo todo. Então, é importante que a gente saiba que Cuba está sempre com uma mão estendida para o mundo. E, mesmo assim, o imperialismo norte-americano quer bloquear Cuba para que ela não compartilhe com o mundo toda a sabedoria e tudo que ela construiu. Por isso, eu creio que o vídeo ele retrata um pouco essa nossa tentativa de defesa da ilha. Beleza, Alberto, obrigado pelos ótimos ensinamentos que você nos deu, né, para conhecer um pouco mais sobre a história de Cuba, né? Aí agora a gente irá passar um videozinho para terminar, né, mostrando sobre a história da música. E era sempre, como é que é em espanhol, Hasta Alberto? sempre, comandante. Comandante Che Guevara. Homenagem ao Che Guevara. Agradecer a todos e a todos que assistiram aí pela TVT, pelo Barão de Tararé, pelo Sindicato Movos, pelo Democracia Participativa. Inscreva nas nossas páginas, torne-se membro da TV HBR para que a gente continue se profissionalizando. Então, a todos vocês, um excelente sábado. A gente volta próxima semana nesse programa América Latina em Foco, né, com outro tema e outro país. E na quarta-feira nós devemos ter live às 9 horas, nas quintas também às 9 horas. Acesse a programação do canal, conheça. Semana passada foi sobre a Bolívia. Quem não assistiu pode conhecer novamente. Tchau, tchau, valeu. Valeu, Luiz. Valeu, pessoal. Vamos ficar com a música.
entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hey. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.